Quinto parágrafo, abra sua confissão aí, tá bom? Todo mundo tem a confissão de fé aqui? Quem não tem, levanta a mão. Precisam ter uma confissão, irmãos. Tá? Tem digital lá no site do Estandarte de Cristo, tá? Grátis. Tá bom? PDF. Tá bom? Então, vamos ter aí a nossa confissão. Então, abra ela aí. E no quinto parágrafo, tá? Agora, os irmãos estão lembrados que estudamos já, então, os três caráteres, né? A tríplice divisão da lei. Que é? Natural, moral. Não, essa é a primeira lá. Agora eu já estou falando da divisão, né, dentro das Escrituras. Moral, cerimonial e civil, tá? É dessas que eu estou falando, tá bom? O caráter da lei em si, a divisão da lei em si, ela vai entrar a lei positiva, a lei moral e a lei natural, tá? Mas nas Escrituras nós vamos encontrar três tipos de lei, né? A civil, a cerimonial e a moral em si. E a moral é resumida aonde? Nos 10 mandamentos, tá? No decálogo, tá bom? A confissão vai continuar abordando sobre a lei moral, tá? No quinto parágrafo, ela vai dizer que a lei moral é obrigatória. A quem? A todas as pessoas, a todas as criaturas. Ela vai dizer o seguinte, nossa confissão. A lei moral obriga, olha a palavra, obriga. Quando? Para sempre. Porque o caráter moral de Deus muda? Não. Nunca. A todos, tanto pessoas justificadas como as demais. A obediência da mesma. E isso não apenas no que diz respeito à matéria nela contida, mas também no que diz respeito à autoridade de Deus, o Criador, que a deu. Nem o Cristo, no Evangelho, de forma alguma a abroga, mas antes confirma esta obrigação. Muitos pensam que por Cristo resumir, digamos assim, as duas tábuas da lei moral em ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu ser, e ame seu próximo como a si mesmo. E muitos interpretam isso como ele estar abrogando a lei moral. E não. Ali ele está reafirmando. Não é isso que veremos. Vocês irão perceber que os capítulos 5, 6 e 7 é justamente para trazer luz contra esse tipo de pensamento, né? A qual nós iniciamos falando. De pessoas denominadas o quê? Qual que é o movimento? Antinomianismo. Antinomos, né? Contra lei. As pessoas que acham que no período da graça não se tem mais obrigação alguma com nenhum tipo de lei do Antigo Testamento. Inclusive os 10 mandamentos. Então pegam tudo, jogam no lixo e falam, agora é só graça. Tá? Então a nossa confissão ela está refutando esse tipo de pensamento. Alguns aspectos da lei, por isso que aí vem a divisão, elas foram expiradas, né? Em quem? Em Cristo. Quais foram expiradas? Cerimoniais e civis, judiciais, tá? Por causa de um povo, a diáspora, não se tem mais um povo específico de Deus. Hoje nós temos o quê? A igreja de Deus, né? Então nossa confissão vai permanecer falando sobre essa obrigatoriedade da lei moral, né, segundo o caráter de Deus. Lei moral. Com o parágrafo 5º, retornamos ao assunto sobre a lei moral. As sessões anteriores explicaram que as leis civis e cerimoniais do Antigo Testamento, expiraram junto com a nação teocrática de Israel. Tá? Então, teo de Deus, né, e crática do governo, tá bom? Teocrática de Israel. Esse parágrafo nos diz que a lei moral não expira, tá? Foi o que ele disse aqui, né? Olha lá, de forma alguma abroga. Cristo não abrogou, não cancelou a lei moral de Deus. Pelo contrário, ele confirmou esta obrigação. Na verdade, ela sempre nos obriga à obediência. E olha o detalhe, sejamos nós cristãos justificados pelo sangue de Jesus Cristo ou não. Se você ler esse panfletinho que tem na cadeira aí, você vai entender um pouco mais sobre isso, né? Ele já lança a pergunta, você é uma pessoa boa? Né? E ali ele começa a dizer que não somos. Com base em quê que ele vai dizer que não? Com a lei, tá? Que tipo de lei? Principalmente a moral, tá?
É verdade. É claro que a Bíblia às vezes diz que a lei está cumprida. No entanto, seja qual for o objetivo nesses contextos, ele não pode significar que a lei moral não está em vigor. Dizer que a lei moral de Deus não está em vigor é falar que o seu caráter moral não é mais necessário. É isso que os irmãos precisam entender. A tratativa com os 10 mandamentos para nós é uma tratativa diferente, irmãos. Então pense. De fato, então nós vamos ver citações no Novo Testamento repleto de citações da lei moral. E eu vou mostrar para os irmãos algumas. E de referências a ela. João chegou ao ponto de dizer: sabemos o que temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Que mandamentos são esses? João tem em mente o sistema sacrificial? Claro que não. Cristo diz: aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que me obedece. O que ele tem em mente nessa obediência? De que mandamento? Sacrificiais? Civis? Não, moral. A moralidade de Deus, que eu mostrei para os irmãos aqui, através do estudo, que o caráter moral, inclusive, ele permeia o quê? Todos os outros aspectos da lei. Tanto cerimoniais, porque envolvia a adoração. Então, para você se achegar a Deus, tem aspecto moral na adoração? Com certeza. Você pode adorar a Deus de qualquer forma? Não. Né? Então, precisamos sim de certos aspectos morais para a adoração a Deus. E civis? Vocês viram que todas as leis civis, as penas de morte eram com base no quê? Nos 10 mandamentos. Então, até o sistema teocrático de Israel, ele tinha uma base moral. Se você matar, certamente morrerá. Se você roubar, também. E assim sucessivamente, tá bom? Então, falar que a moralidade de Deus não está mais em vigor é um erro grotesco, tá? Grotesco. Então, amados, João vai dizer isso, né? Que sabemos quem temos conhecido, sabemos quem é cristão como? Pelo seu relacionamento com o seu Senhor. O quanto que ele está disposto a obedecê-lo, a se submeter às suas ordens. O assunto ou conteúdo da lei moral ainda vincula cada um de nós, não importa quem somos. Devemos ter em mente que Deus continua a ser o Deus de todo o poder e autoridade. Nós continuamos a ser os súditos dele. Ele é o Criador, que também é o legislador. Nós somos suas criaturas obrigadas a guardar a lei. Graças a Deus, nós estamos aqui estudando Gênesis. Quem criou tudo? Deus. Aí depois que tudo estava pronto, ele inseriu quem? O homem. Aí ele falou: agora você cuida. Foi assim? Deixou ele lá, a bel prazer, tomar as decisões dele, viver do jeito que ele queria? Não. Ele deu ordens diretas a Adão? Opa. Então isso já nos ensina que pelo simples fato de sermos criaturas, já estamos debaixo de uma obrigação para com o Criador. É aquela história, quando você entra na casa de alguém, que você é convidado, você visita. Né? A dona Rosa Josi foi lá, visita, né? Você pode fazer o que você quiser lá? Você se porta na casa da onde você está sendo recebido da mesma forma que você fica na sua casa? Por quê? Porque lá tem as regras deles, né? E você se submete. Pois é, nós estamos no lugar onde Deus fez. O lugar que Deus criou. E quem dita as regras? O próprio Criador. Tá bom? Então, isso já explica que não só os justos estão debaixo dessa obrigatoriedade, mas também qualquer outro. Tá? É isso que a nossa confissão vai dizer. Tá bom? Textos. Mateus 5, Jesus está ali falando com seus discípulos e dando uma interpretação correta sobre a lei. Ele diz que veio para cumprir a lei? Sim. Mas ele em momento nenhum diz que o caráter moral da lei ela estava abrogado. Veja, por exemplo, suas palavras. Não pensem que vinha abolir a lei aos profetas. Quando ele já diz isso, acabou. Tá? Não pensem que eu vim abolir. Não vim abolir, mas cumprir. E quando ele fala que veio para cumprir, ele veio para ratificar. Ele veio para endossar ainda mais a vontade de Deus.
Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço. O que ele está querendo dizer? Que tipo de lei é essa que ele está querendo dizer? A moral. Certo, irmãos? Então, Cristo está justamente ratificando. Então, até que tudo se cumpra, né? Então, perceba, Romanos 13, verso 9, que diz: pois estes mandamentos, olha lá, não adulterarás, não matarás. Onde você encontra esses mandamentos? Decálogo, tá? Não furtarás, não cobiçarás. E olha o que Paulo diz: e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito. Resumir é abrogar? Claro que não. Ame o seu próximo como a si mesmo. Por quê? Quando você obedece a Deus, quem é o beneficiado com isso? Deus? Você. Os mandamentos de Deus, as ordens de Deus, é para dano em nossas vidas? Quando ele falou para Adão, ó, come de tudo, mas não come daquilo. Aquilo era para danificar, para agredir Adão? Em algum aspecto? Não. Quando ele nos impõe limites, é para o nosso próprio bem. E quando nós cumprimos isso, veja só, quem está ao nosso redor também é beneficiado. Porque se eu matar, claro que eu vou matar as pessoas ao meu redor. Então, o pecado, ele não é só em campo individual. Porque pecado é transgressão da lei, tá? Então, as pessoas ao meu redor também sofrem com isso. Então, o resumo de tudo é o quê? Amor. Deus nos imprime a sua lei, por quê? Porque nos ama, quer o nosso bem, e nós obedecemos também por causa do amor. Tá? Tanto o amor a Deus, como o amor ao nosso próximo. Então é isso que Paulo diz. E veja que ele cita o decálogo. E ele diz que é resumido. Efésios 6, do 1 ao 2. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. E ele cita, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Opa, no Novo Testamento ele citando o quinto. Do decálogo. Está em vigor ou não está? Está vendo as evidências, irmãos? Fora outros, tá? Eu não pensei todos os textos, porque são a Bíblia inteira. Se você pegar o Novo Testamento, todos os verbos imperativos do que devemos fazer ou não, envolve o caráter moral de Deus. Tá? A lei moral nos remete a Deus. Então veja, as Escrituras nos ensinam que a lei perfeita de Deus reflete não somente a santidade dele, mas também a integridade do seu caráter. Tiago uma vez escreveu que o Deus que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Não há nada de surpreendente em nenhuma das afirmações. O interessante é que cada parte da lei se relaciona com a outra. Como Tiago explica, se alguém guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, Deus, o Criador, declara que ele se torna culpado de todos. Isso lá está em Tiago, capítulo 2, verso 10 a 11. Que tipo de obediência é essa que Tiago está falando? Lei moral. E com base em quê? Nos 10 mandamentos que ele fala. Então, se você observa 9 e tropeça em um, você se torna transgressor em todos. Porque a moralidade de Deus deve ser enxergada, encarada de que forma? Na sua totalidade. Deus não é em partes moral, não. Ele é todo ato puro. Ele é totalmente santo, tá? Então, claro que se o decálogo transmite o caráter moral de Deus, se eu pisar em um só ponto fora, acabou. Eu já não estou enquadrado com aquilo. E Deus não vai mudar por causa da sua fraqueza. E engraçado, nós estamos vendo isso no capítulo 3 de Gênesis. Bastou quantos pecados para Adão ser expulso do Éden? Oh, que rígido, né? Que rígido, né? O que isso te mostra? O que isso nos ensina? A seriedade, quanto que Deus é santo e o quanto que ele não tem parte com nenhuma vírgula de pecado. Nenhuma vírgula de desobediência e de transgressão. Deus odeia o pecado e nós precisamos entender isso. Deus odeia. Tá? Por quê? Porque Deus, como eu disse de manhã, ato puro. É ato puro. Então veja, por que essa ideia
essa ideia e essa passagem são tão importantes para a discussão que estamos tendo aqui, acerca da continuidade da nossa submissão à lei moral. Por que que Tiago vai se tornar muito importante? Por quê? Se a lei moral de Deus é uma unidade tão coesa, como diz Tiago, é ainda mais improvável que qualquer parte da lei possa mudar no decorrer do tempo, sem afetar o todo. Se a lei moral de Deus mudar, automaticamente quem muda? O próprio Deus, porque essa lei é tirada dele. Então olha a seriedade das pessoas que falam que os 10 mandamentos não estão mais em vigor. Correto? Já pisou em alguma igreja que falou? Não, 10 não tem mais isso. Isso aí é da lei, isso aí é do Antigo Testamento. Tá? Então veja, amados, também é improvável que qualquer aspecto da lei possa ser ignorado, sem também afetar nossa visão do próprio Deus. Toda a dificuldade com a compreensão da lei de Deus no Novo Testamento vem da não distinção entre os diferentes tipos de lei. É aí que cresce a importância de você olhar para a lei no Antigo Testamento, identificar dentro delas a moralidade de Deus e saber o que é que foi expirado em Cristo ou não. Tá? E essas 3 divisões, lei moral, leis civis e leis cerimoniais, vai te ajudar nessa compreensão. Tá? Coisas que os dispensacionalistas não fazem. Muitos não fazem, inclusive os da teologia da Nova Aliança. Já ouviu falar? Nova Aliança. O Gessé estudou isso aí. Eles não encaram a lei ainda em vigor, principalmente os 10 mandamentos. É aí que se torna uma heresia. E é sutil, porque é muito semelhante com a nossa teologia. Tá? Pacto da graça, é muito semelhante. Mas quando eles tratam da lei de Deus, é aí que as coisas ficam diferentes. Tá bom? A lei moral e o incrédulo. Então, o que diz a confissão sobre a lei moral em relação ao incrédulo? Como eu já falei. Vamos lá. A lei moral que foi dada e escrita no coração do homem para sempre, vimos isso em Romanos 2, correto? 14 e 15. A lei moral é impressa em nossos corações. E Paulo está falando aqui nesse contexto dos gentios, tá? Os que não têm a lei. Deus não requer obediência apenas das pessoas justificadas, mas de todas as suas criaturas. Isso aqui é um bom ponto de evangelismo. Um bom ponto de início de conversa. Chegar para qualquer pessoa que seja, fala, sabia que você deve prestar contas a um Deus Criador? Você não pode acreditar em nada, mas que você deve prestar contas, que existe algo que rege todo esse mundo, que rege as nossas vidas, isso é um fato indubitável. Então esse é um bom ponto para você começar o seu evangelismo. Dessa obrigatoriedade moral de todo ser humano. E existem assuntos que não faltam por aí, né? Sobram. O pessoal que faz Uber começa a falar de aborto. Começa a falar de homossexualismo. Mas leve para o âmbito moral. Isso é moral? Matar um bebê é moral? Fale isso. Então a pessoa vai ser levada inconscientemente para essa obrigatoriedade que todo indivíduo tem para com Deus. Tá? Nicodemos fazia muito isso, já falei isso aqui, né? Ele batia nas portas lá, acho que no Pernambuco, né? Batia lá e ele começava a evangelizar com os 10 mandamentos. Ele fazia isso, tá? A obediência à lei é uma prerrogativa de um Deus criador. Eles devem ser obedecidos porque foram dados pelo Criador. E a obediência a esses mandamentos é a obediência a Deus, o Criador. E é claro, em Romanos 2, do verso 14 ao 16, que a lei de Deus está escrita nos corações de todos os homens, inclusive os gentios. E eles serão julgados de acordo com essa lei no dia em que Deus julgar os segredos dos homens por Cristo Jesus. Então, Paulo, na continuação dessa citação em que os gentios se tornam leis para si mesmos, ele fala, e isso será a base para julgar cada homem. Então, pense e veja, os incrédulos serão julgados, quais serão os critérios, por exemplo, para julgar um índio que não teve contato com a palavra? Como Deus irá julgar essas pessoas? Pela natureza só? E por essa lei impressa dentro deles. Esse será o julgamento deles. Indesculpáveis. Indesculpáveis. Tá?
É óbvio que Deus ordena e exige que até os descrentes acreditem nele e obedeçam a ele. Acima de tudo, o seu comando para eles é... Qual que é o comando para os incrédulos? Arrepende-se do quê? Do quê? Se essa é a base de toda a pregação, arrependam-se, por que será? Arrepender-se do quê? Justamente de um débito. De uma transgressão. Que continuamente está sendo executada. A base do evangelho é arrependa-se. Olha aí. Então o próprio evangelho já anuncia que algo não está certo com a raça humana, com os seres humanos, tá? Arrependam-se e acredite, ou seja, eu creia. Caso contrário, você perecerá. Por que Deus vai me mandar para o inferno? As pessoas se acham boas, mesmo sem estar em Cristo, porque precisam que cada um de nós fale sobre esse débito, fale sobre essa dívida, e que eles precisam crer em Jesus Cristo, senão eles perecerão. Você precisa falar para as pessoas ao seu redor que elas são transgressoras da lei. E é isso que nos torna necessitados de um Salvador. É isso. Isso é evangelho. Evangelho de Jesus te ama não é evangelho. Me ama, tá. Por quê? Porque ele morreu no seu lugar. Tá bom. Por que ele morreu no meu lugar? Aí acabou aí. Não tem mais resposta. Jesus te ama não é evangelho. Tá? Evangelho sempre se começa com arrependam-se. Quantas provas bíblicas? Pedro em Pentecostes, o que ele disse para aqueles povos? Vocês crucificaram Jesus. E chamou aquele povo ao quê? Ao arrependimento. Aí você vai lá em Timóteo e vê que Deus deseja que todos os homens cheguem ao quê? Ao arrependimento. Por quê? Porque ele já colocou a lei moral dele. Porque ele é criador e exige de nós essa obediência. Tá bom? Aí entramos no sexto. Olha o tamanho desse parágrafo. Não se assuste, tá? Mas porém ele é sucinto. Tá? É que ele fala bastante dentro de 3 pontos. Tá bom? Agora ele vai tratar especificamente, né, sobre os crentes. Ele vai falar o relacionamento que o crente tem, como que o crente deve se relacionar com a lei. Para que serve a lei para um crente? Falamos dos incrédulos, correto? Que em questões de obediência para um criador está no mesmo nível que a gente, seja crente ou não. Porém, para um crente é um pouco mais profundo isso, tá bom? E a confissão vai dizer, embora os verdadeiros crentes não estejam sob a lei, como um pacto de obras. Vamos lá, estrelinha para quem acertar. O que ele quer dizer com isso? Não estar sob a lei, como um pacto de obras. O que os autores, né, da nossa confissão quer dizer com isso? Salvação por meio de obediência, tá? Porque o pacto de obras era condicional, certo? Não que salvasse alguém aquilo lá. E eles não conseguiam, ninguém conseguia obedecer sobre a representatividade de Adão, tá? Por isso cresce ainda mais a necessidade de Cristo. Mas ele está dizendo que os crentes não estão sob a lei como um pacto de obras, para serem, olha lá, por ela justificados ou condenados. O que a confissão está dizendo aqui? A sua obediência à lei de Deus não te traz nem salvação, nem condenação, tá? Vamos entender isso. Contudo, esta é de grande utilidade para eles, assim como para os outros, em que, como uma regra de vida, informando-os sobre a vontade de Deus e de seu dever, ela dirige e os obriga a andar em conformidade, descobrindo também as contaminações pecaminosas de sua natureza. Tudo que ele está falando aqui é o efeito da lei num crente, tá? Não é para ser justificado ou condenado. A sua obediência não determina isso. O que determina isso é Cristo e a vontade soberana de Deus, correto? E não a sua obediência. Somos salvos pela fé. E quem nos dá fé? O próprio Deus, tá?
Então, amados, a lei também vai descobrir em nós as contaminações pecaminosas da nossa natureza. Corações e vidas. Assim como, examinando-se desta maneira, eles podem chegar a mais convicção, humilhação, por e ódio contra o pecado. Juntamente com uma visão mais clara da necessidade que tem de Cristo e da perfeição da sua obediência. Ela é semelhantemente útil para os regenerados, para conter as suas corrupções, tá? O que Satanás atacou lá no Éden? O que ele distorceu? A própria vontade e determinação de Deus, tá? Então, a lei será que serve para nos frear, conter as nossas corrupções nos crentes? Com certeza, tá? Pois proíbe o pecado. E as suas ameaças servem para mostrar até mesmo o que os seus pecados merecem. E que aflições nesta vida podem esperar por eles, embora libertados da maldição e do rigor intransigente da lei. Igualmente, as promessas da lei demonstram a aprovação de Deus, a obediência e quais bênçãos os homens podem esperar receber se cumprirem a lei. Tem promessas e bênçãos para aqueles que obedecem à lei de Deus? Com certeza. Com certeza. Tá? E quem desobedece tem consequências? O que aconteceu com Ananias e Safira? Por quê? Opa, 9º mandamento, né? Falso testemunho, além de quebra do 3º mandamento também. E Deus fez o que com eles? Fulminou. Está no Novo Testamento isso? Ah. E o rei Herodes, que se gloriou em si mesmo, foi comido por quem? Atos. Pelos vermes, pelos bichos. Novo Testamento isso também? Opa! Tá vendo, irmãos? A lei está em vigor ou não? Com certeza. E os filhos de Deus? Quando vivem desobedientemente, o que acontece lá em em Hebreus, capítulo 12? Existe a disciplina de Deus? E como que ela pode ser exercida? Quais são as variedades de formas que Deus pode castigar seus filhos? Deus castiga seus filhos? Opa! Como? Doença. N fatores. E ele castiga por quê? Porque ele não tem nada, não tem consequência de pecados. Então isso só pode ser exercido em contrapartida à quebra de algum mandamento, à quebra de alguma ordenança de Deus. Tá? Por que eu estou dando muita ênfase nisso? Para que você entenda. Porque hoje em dia, o que existe de antinomiano por aí, o que existe de pessoas anti-lei, você não tem noção, meu irmão. E aqui nesta igreja nós olhamos para a lei dentro das suas perspectivas batistas reformadas. Tá? Porque isso aqui é consenso, inclusive entre os presbiterianos. Não tem divisão entre os reformadores quanto a isso aqui. Tá? Isso aqui é consenso. Tá? Então veja. Igualmente, as promessas da lei demonstram a aprovação de Deus à obediência e quais bênçãos os homens podem esperar e receber se cumprirem a lei, embora não lhes sejam devidas pela lei como um pacto de obras. Então ele reitera, né? Não se cumpre a lei de Deus para se obter alguma coisa, tá bom? Assim como um homem faz o bem e evita o mal, porque a lei anima a um e desencoraja a outro. Não é evidência de que esteja debaixo da lei e não debaixo da graça. Tá? Vamos entender o que é isso. Lei como pacto de obras. Então o Felipe já até respondeu aqui pra gente. No início do parágrafo 6, a confissão qualifica com cautela a obrigação vinculativa da lei, declarando cuidadosamente que os crentes verdadeiros não estão sobre a lei como um pacto de obras, mas como uma regra de vida. Então, lei para a gente não é para se obter alguma coisa, é uma regra de vida para nós. Nós dizemos o que sobre a palavra de Deus? Que isso aqui é o quê? Guia ou manual de fé e prática. Tá? Aqueles que pensam em toda a guarda da lei como legalismo devem compreender que existe uma enorme diferença prática e experimental entre estar sobre a lei como regra de vida e sobre ela como um pacto de obras, ou seja, obter salvação.
O crente não está sobre a lei como um meio de justificação. Que fique claro isso. Como pacto de obras. Paulo vai dizer isso em Romanos 6 e Romanos 10. Tá? Depois vocês consultem esses textos. A lei é um senhor severo que paga somente o salário da morte. A lei, ela suscita o quê? O pecado. Em algum ponto nas Escrituras, a lei traz vida para alguém? Quem traz vida? Cristo, a graça de Deus. Tá bom? Como regra de vida, ela é uma lei de liberdade na qual o cristão se deleita. O erro refutado aqui é o legalismo, tá bom? Porém, a menos que a lei de Deus esteja em nossas consciências como regra de vida, e engraçado, vocês vão ver que as profecias sobre o pacto da graça, sobre a nova aliança, é justamente o quê? Porém neles o meu espírito, que lhes ensinem o quê? A lei de Deus. Ficarei nas suas mentes e nos seus corações. Para que Deus vai gravar isso em nós? Porque Ele deseja o quê? Obediência plena. Tá? Não temos parte na salvação encontrada em Cristo e na nova aliança, né? Através da obediência. A maior parte do parágrafo 6 é dedicada a enumerar os usos da lei na vida do crente, tá? Então o parágrafo 6 é extenso daquela forma, porque está pontuando tudo que a lei é benéfica para a vida do cristão, tá? Primeiro uso da lei, uma regra de vida, correto? Foi isso que disse lá no sexto parágrafo? O que isso significa? Nós não temos a lei de Deus em nossa vida como um pacto de obras. Isso não quer dizer que ela não tem utilidade ou relevância, tá? Porque muitos podem perguntar, tá bom, se não é para salvar, para que serve essa lei? O que é essa regra de vida? Né? Então vamos lá, santificação, correto? Seja para os três usos da lei moral são mencionados aqui nessa sessão. É essencial como regra de vida para todas as pessoas. A lei é uma regra de vida porque ela nos informa a vontade de Deus. O salmista ansiava por guardar os preceitos de Deus. Arrisca. Se você ler o Salmo 119, você vai ver isso. De maneira firme e concentrada, porque ele ansiava por agradar a Deus. O salmista vai deixar isso claro, está lá Salmo 119, verso 4. Que ele guardava a lei porque ele sabia que aquilo era benéfico, que ele queria agradar o seu Deus. Tá? Paulo nos diz que a lei de Deus é santa, olha só como Paulo diz, se relaciona à lei. Ela é santa e o mandamento santo, justo e bom. É santo, justo e bom. Tá? E muitos olham para a lei de que forma? Não, ser crente não, tem muita regra, não olham assim? Tem muitos afazeres, tem muita coisa, tem que mudar minha vida inteira, né? Eles falam assim, né? Porque não enxergam a lei de Deus como santa, justa e boa. Porque se olhassem dessa forma, com certeza se submeteriam. Tá? Diz também que temos prazer na lei de Deus e que somos escravos da lei. Paulo vai dizer isso em Romanos 7. Quando ele fala daquele impasse que tem dentro dele. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas quando ele não faz, o que ele testifica? Que ele diz lá, que a lei é boa. Que a lei é boa. Ou seja, ele está ratificando a eficácia da lei na vida dele. E nós? A acusação que vem na sua consciência quando você peca é com base no quê? No que você conhece de Deus. Tá? Toda a lei se cumpre no amor e pode ser resumida como andar no Espírito, segundo os desejos dele e dando o fruto dele. Contra estas coisas, diz Paulo em Gálatas, não há lei. Tá bom? Segundo uso da lei moral, aponta para Cristo. A lei moral sempre irá apontar para Cristo. Quando buscamos andar de acordo com a lei de Deus, nós, por fim, descobrimos as contaminações pecaminosas de nossa natureza, coração e vidas. Então é só você entrar no cristianismo, é só Deus te entregar a fé,
que aí a luta começa. É só Deus te selar com o Espírito Santo dele, é que aí o tormento começa. Cristianismo é você viver frustrado consigo mesmo. Correto, irmãos? Não com a obra de Cristo, mas da atuação de uma santidade tão sublime. Ter isso dentro de nós, que é o Espírito de Deus, certamente vai estabelecer o quê? Contraste. E aí vai te levar à santificação. Tá? Então veja, é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado, Romanos 3:20. Tentativas sérias de guardar a lei nos ajudam a examinar a nós mesmos. Não é isso? Quanto mais a gente vem para a igreja aqui, o que acontece com a gente? Mais nos leva, pelo menos eu falo por mim, né? Mais nos leva a examinar a nós mesmos, correto? Isso é bom ou ruim? Depende. Se você é um salvo, isso vai ser bom. Porque a sua vontade é para com o seu Senhor. Tá? Quando Deus nos diz o que fazer, nós instintivamente avaliamos o que fizemos e o que ainda nos resta fazer. A lei, então, vai nos expor. A lei nos expõe. Quando eu leio a Bíblia, o que a Bíblia faz comigo? Me expõe. Ela revela quem eu sou. Porque nós devemos ler a Bíblia de que forma? Aplicando em nossas vidas. E certamente vai te expor. Nós estamos vivos e bem sem a lei. E então o mandamento vem e revive o pecado e percebemos que estamos mortos. Aí, ó. O que acontece? Então, na verdade, receber o Espírito é descobrir que você está morto. Porque quem não tem o Espírito, ele pensa o quê? Que ele está vivo. E até fala que é salvo. Né? Agora você pergunta para um salvo, para um eleito de Deus, você merece o céu? O que ele vai dizer? Se eu entrar lá, é por causa somente de um. Jesus Cristo. O salvo, ele fala categoricamente que ele merece o inferno. Eu mereço o inferno. Pelas minhas obras? Pelo que eu faço? Coitado de mim, falar que eu posso ser salvo com a minha obediência à lei. Tá? Então, amados, consequentemente, deveríamos nos lembrar do que vimos e aprendemos. O quanto custa ser vendido à escravidão do pecado. Sentir a escravidão e ansiar por libertação. Aí vem o indivíduo e fala que nós somos tão justos quanto Cristo. Certamente esse indivíduo vai chegar no céu e vai falar, eu abri as portas do céu. Eu tenho a chave. Né? Em outras palavras, a lei proveitosamente nos torna conscientes de nossas muitas falhas. Nos ajuda a lamentar nossa miséria. Olha aí que ajuda. Tá? Na verdade, você vem para a igreja. Cada vez que você vem para a igreja e tem contato com a mensagem, esse é o sentimento que nós temos que ter. Nós temos que sair daqui expostos, a palavra tem que nos expor, certo? Nós temos que ter essa miséria dentro de nós, desperta ainda mais. Por isso que a palavra rasga, porque nos expõe, revela o que tem de mal dentro de nós, mas nos oferece também socorro. Se todas as vezes que eu subir aqui e não falar do preço do pecado, ou seja, falar da lei, e não oferecer aos irmãos, apresentar aos irmãos a ajuda e o remédio para isso, eu não preguei. Tá? Eu não preguei. Então sempre tem que conter essa exposição da lei, tá? Em todos os aspectos. Como o Gessé fez aqui naquela, ele pegou o verso e falou, não vai ter confronto nenhum, não. Ele falou que perguntou para nós, né, Gessé? E você não odeia Cristo? Quantas vezes você transgrediu? E cada transgressão é o quê? É um sinal de quê? De rebeldia contra ele. É ódio. Justamente o que os fariseus faziam. Confronta. Confronta. Eu não quero odiar o meu Salvador. Né? Então veja, irmãos. Consequentemente, deveremos nos lembrar do que vimos, né? Então vai despertar a nossa miséria. Já estou aqui já. Humilhação e ódio, tá? Pelo pecado são efeitos comuns dessa convicção. Ódio pelo quê? Pelo pecado.
Esses sentimentos não deveriam ser considerados fins em si mesmos, mas como meios para atingir um objetivo maior. Nossa necessidade de Cristo e da perfeição da obediência dele. Então, a palavra não deve apenas nos rasgar, nos expor e nos despertar em nós um senso de miséria. Isso deve ser o quê? Um impulsionador para que você vá até a cruz de Cristo e veja que naquele madeiro toda essa culpa que está sobre você foi colocada sobre ele, sobre o Filho de Deus. Mas a lei, ela tem a sua finalidade em ser o quê? O nosso aio, ou seja, tutora, né? Que ela vai nos conduzir para Cristo, tá bom? Alguns teólogos vão falar que o segundo uso da lei é o aio, né? Que é justamente esse. É a tutora, é o que ensina, é o que mostra o caminho para Jesus Cristo, tá? Terceiro uso da lei, um freio para o pecado. Tudo isso que eu estou falando em relação a quem? Ao crente ou ao incrédulo? Crente, tá? Não se esqueçam disso. A terceira função da lei moral é a de uma barricada para nos guardar da rebelião destrutiva. Como que Cristo rebateu Satanás no deserto? Com a palavra. Tá? Com a obediência. Nem só de pão viverá o homem. Então ali tem um caráter moral naquilo que Cristo falou. De adoração, de busca. Aí você pensa, Cristo também entrou no diálogo com Satanás e estava pecando? Não, ele refutou Satanás. Satanás tentou colocar ele no diálogo. Tentou seduzi-lo. Tanto que no final ele fala, vai embora, Satanás. Vai-te embora. Pega, toma teu rumo aí. E vai embora. Ele não conseguiu nada. Satanás não conseguiu nada com Cristo. Nada. E apresentou, e foi... E tudo providencialmente. E Cristo refutando ele. Com a lei de Deus, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Tá bom? Então, cresce é importante. A sua mente tem que ter a palavra. Resistir ao diabo é ter a palavra de Deus na sua mente. Se você é uma pessoa fraca de Bíblia, fraca de conhecimento das Escrituras, você é um alvo fácil para Satanás. Você vai falar o que é errado, você vai transformar o que é pecado em certo. Tá? Estou agradando a Deus. Como Cristo disse, né, Gessé? Eles oferecerão culto a Deus, falando que matando vocês isso é algo bom. Eles falarão que isso é culto, matando vocês. Cristo nos disse, eu preguei, né, isso na semana passada. Então veja, amados. Terceira função é uma barricada, né, para nos guardar da rebelião destrutiva. Um preventivo contra o pecado. Mesmo aqueles que são regenerados precisam da ajuda da lei de Deus para restringir as corrupções deles. A forma direta pela qual a lei proíbe o pecado pode, de certo ponto, até certo ponto, refrear as pessoas de cometer o pecado. Para os cristãos faz muita diferença que a Escritura nos ordene não cometer adultério ou assassinato. A corrupção do pecado é limitada em nós pelo simples fato de que é o quê? Proibido. O simples fato de abrir a Bíblia e falar não matarás, você acha que tem um efeito sobre o crente? Pense se não tivesse essa proibição revelada. Você poderia entrar no relativismo, né? Que é o que Satanás gosta de fazer. Então, amados, o simples fato de estar proibido, e a lei de Deus ela vai proibir muitas coisas, isso nos serve o quê? De freio. Não, eu sei que se eu chegar até ali é o limite que Deus falou que não pode. Não, nem vou chegar perto. Porque a última vez, né, que eu vi isso lá, que não deu certo. Estão entendendo? O que aconteceu que ela faz quando lembra o que os pecados merecem. Então por que eu vou para os caminhos? Agora eu tenho de que os caminhos que eu percorria e que eu estava inserido neste mundo eram caminhos que mereciam que a destruição eterna. Eu vou querer isso para a minha vida? O Espírito me convenceu. Você vai falar sobre convencimento hoje, né? O Espírito me convenceu de que esse caminho era totalmente destrutivo. Aí eu vou voltar? Por isso que o autor de Hebreus vai dizer, aqueles que experimentaram da boa palavra de Deus, do Espírito Santo e retrocedem para receber o convencimento de alguma coisa? Pelo contrário, eles foram alertados, eles
Foi falado a eles claramente sobre o preço desse caminho perverso, e eles fazem o quê? Vão lá e abraçam o pecado e voltam para suas vidas antigas. É por isso que o autor de Hebreus fala, para esses não resta mais arrependimento. Ele fala ainda, é impossível que eles cheguem ao arrependimento, sejam reconduzidos ao arrependimento. Tão sérias aquelas palavras, tão duras. João vai dizer, eles saíram do nosso meio, porque na verdade não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, permaneceriam. Tá? Por quê? Isso aqui só funciona em quem? No crente, irmão. Em quem tem o Espírito Santo. Não cobre freio do pecado para quem não é crente. Não tem freio. Você que é casado com ímpio, você vai querer que ele refriar ele como? Aí você chega com a Bíblia para ele, olha, Deus está mandando isso. Ele não tem o Espírito Santo. E você falar isso para ele é a mesma coisa que você falar nada. Isso aqui serve para crente. Tá bom? Mas a obrigatoriedade de obedecer a Deus ele tem. Porque ele é criatura. Tá? Vai falar para o marido que ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, é a mesma coisa que você falar em hebraico com ele. É a mesma coisa. Tá? Então, amados, vejam. Seus pecados merecem a punição, então a lei vai despertar isso em nós, sempre vai nos recordar isso. Não fosse isso aqui, ó, essa ordenança aqui faz o que com a gente? Sempre que eu participo disso aqui, eu lembro de onde que ele me tirou. O que eu merecia. E onde que era para eu estar agora, queimando no inferno. Porque eu falo para minha esposa, olha, se não fosse Deus na minha vida, se eu continuasse em cada vida que eu vivia, certamente eu não estaria mais aqui. Porque, irmão, saía na rua, dava tiro em placa, dava tiro em mendigo. Eu era louco, irmão. Você não tem noção. Qualquer dia eu nem gosto de falar, né? Porque não vale muito a pena dar ibope pro diabo, né? Mas, irmão, certamente não era para estar aqui mais. Eu digo mais, a minha segunda morte seria a condenação, com certeza. Tanto que o meu chamamento de Deus foi, olha, ou você muda de vida, se arrepende, ou você vai morrer. E eu entendi claramente que aquela morte não era só física. Claramente. Tá? Então, a lei de Deus refreia. Nos lembra. Tá bom? Então veja, é uma poderosa motivação para evitarmos aquilo que ofenderia o nosso Pai no céu. Tá? A terceira maneira pela qual a lei limita o pecado, nos crentes é lembrando a eles as contínuas consequências da quebra da lei. Disciplina de um pai amoroso. Não queira, você que crê em Cristo e é salvo, não queira entrar numa disciplina de Deus. Na manhã a gente falou da disciplina eclesiástica, que já é algo muito, né, doloroso, desgastante. Agora pense em cair na disciplina de Deus. Não queira fazer isso. Você não vai sair muito bem dessa, tá? Só te digo isso. Pode sair sem só um braço, alguma coisa você vai perder nessa história aí. Tenha certeza disso, tá? E o que vai te levar a isso? Ficar namorando com o pecado, dialogando com Satanás. Coisa que você aprendeu pela manhã. Fica namorando com Satanás, fica conversando com ele, que você vai ver a hora que Deus entrar com providência na sua vida. Aí você vai chorar, meu amigo. Tá? Então, resumindo, 6 usos da lei. A confissão nos fornece, então, 6 usos para a lei moral. Tá? Tudo lei moral, tá bom que eu tô falando? Entre os parágrafos 5 e 6, porque as cerimoniais civis expiraram, já vimos isso. Então tudo que eu estou falando no Novo Testamento para nós é sobre lei moral. Primeiros 3, para regenerados e não regenerados. Então comum, salvos e não salvos. Quais as 3 aplicações da lei moral? Para os 2 grupos. Como regra de vida, informando-os da vontade de Deus e do seu dever, ele os direciona e os obriga a andar em conformidade, correto? Imprime a lei moral dentro de nós. Segundo, descobrindo também as poluições pecaminosas de nossas naturezas, corações e vidas. Então a lei moral ela tem também como um despertar para todos nós. Gravar em nós isso é mostrar para nós que nós estamos errados. Tanto que os gentios serão julgados por essa lei. Correto? Terceiro, uma visão mais clara da necessidade que eles têm de Cristo e a perfeição de sua obediência. Então, amados, querendo ou não, essa lei moral desperta a necessidade e nos conduz a Cristo, tá bom? Mas o que acontece com os não regenerados aqui?
Eles rejeitam, tá? Eles têm as suas consciências atormentadas, tá bom? Eles têm a necessidade de serem salvos, mas eles negam. Eles aplacam, que eles têm as suas mentes cauterizadas, tá bom? Diferente com o salvo. Tanto que tá os dois grupos aqui, tá bom? Mas o efeito da lei moral para os dois, para o ser humano, é esse. Agora, só para os regenerados. Para conter suas corrupções, tá? A sua corrupção. Na medida em que proíbe o pecado. Aí entra o convencimento. O irmão Felipe vai falar isso hoje. Segundo, as ameaças dele servem para que até seus pecados, né? O que até seus pecados merecem, então vai despertar em nós o que merece essas transgressões. E terceiro, as promessas dele também lhes aniquilam a aprovação de obediência a Deus, né? Ou seja, que ele está falando sobre pacto de obras. Um crente não está relacionado como um pacto de obras, tá bom? E entramos no 7º parágrafo. E último. Tá quase. Nem são os supracitados usos da lei contrários à graça do evangelho, mas harmoniosamente, harmonia. Lei e evangelho estão em harmonia, tá bom? Então, se alguém for pregar o evangelho, já aconteceu com você, você é crente, posso te evangelizar? Aí te entrega um panfletinho e você fica lá ouvindo como se não fosse crente, né? Você fica lá dando falso testemunho, né? Só aguardando para ver o que ele vai falar, né? Ele vai ter que falar sobre a lei. Se ele não falar da lei, falar, meu amigo, você me desculpa, mas isso não é evangelho. Aí você ensina ele. Tá? Aí você ensina ele. Aconteceu lá, né, Vitor? No estacionamento, né? Fez a oração do pecador. Olha, meu amigo. É assim que funciona, hein? Ficamos quase 1 hora, né? Harmoniosamente condizem com ele. O Espírito de Cristo submete e habita a vontade do homem a fazer voluntária e alegremente o que a vontade de Deus revela na lei. Requer que seja feito. Então ele vai falar do Espírito Santo que nos conduz, que nos ensina, que nos mostra, né? Mas fazemos voluntariamente, tá bom? O Espírito Santo, ele não obriga ninguém. Muitos não entendem, né, a graça irresistível. Mas ele trabalha no ser do homem. Ele trabalha na alma do homem. E esse convencimento é tão perfeito que voluntariamente você quer se submeter àquilo. Tá bom? É sempre aquela ilustração, né? É como se você vivesse, crescesse e nascesse em um quarto escuro. Aí do nada abre-se a porta e te coloca perante a natureza. Aí você fala, não, eu quero voltar para o quarto escuro. É impossível. Porque a beleza de tudo aquilo vai ser de um convencimento infalível. Nossa, e até hoje eu lá naquele quarto escuro. E até hoje eu lá trancado. Nem sabia, nem ouvia os pássaros cantando, agora eu posso até vê-los. A beleza disso. É possível voltar lá para o quarto escuro? Possível. A não ser que seja, né, esquizofrênico. A lei e o evangelho. O capítulo 19 descreveu, então, as diferentes formas em que a Bíblia fala da lei de Deus. Ele descreveu as leis civis, cerimoniais e lei moral. Tá? Então, aqui fazendo um apanhado geral. Bem como explicou como somente a lei moral continua em vigor hoje. Então, a confissão falou isso? Falou claramente. O parágrafo 6, então, detalhou os 3 usos da lei, como a lei é útil para guiar nossas vidas e como ela nos mostra a nossa necessidade de um Salvador. E como ela refreia o povo de Deus do pecado. Tá? Além de também falar sobre a relação do ímpio, tá, com a lei moral de Deus. As ameaças da lei nos ensinam a temer a desobediência. E as promessas dela nos conduzem para caminhos que agradam a Deus. Então o parágrafo final nos fala explicitamente que a lei e seus diferentes usos não são, de forma alguma, contrários à vida de graça, ou seja, ao evangelho. Tá bom? O comentário final da confissão sobre a obrigação inerente à lei de Deus é que a lei e o evangelho não estão em conflito, tá bom, irmãos? Gálatas 3:21 fala sobre isso. Pelo contrário, a graça do evangelho e o Espírito de Cristo nos capacitam a fazer livre e alegremente o que Deus revelou na lei. Deus te coloca um Espírito para quê? Só para te salvar? Para te santificar. E santificar é o quê? O que são as boas obras?
justamente ser enquadrado e viver conforme os princípios bíblicos. Tá bom? Por isso que as boas obras que obras requerem da nossa mão? Que creiamos no Filho de Deus, porque crendo nele você tem o Espírito Santo. Tá? Então veja, como a lei e o evangelho podem entrar em conflito? O propósito exato do evangelho é libertar os homens de suas transgressões da lei e levá-los a obedecer à lei de Deus. É justamente isso. Então as duas coisas estão em perfeita harmonia, tá bom? Obediência pelo Espírito. O fato é que o Espírito de Cristo subjuga e possibilita aos cristãos atender de que forma? Livre e alegremente. A vontade de Deus que ele revelou em sua lei. Esse é o Espírito que Deus prometeu por meio de Ezequiel, uma profecia sobre o Pacto da Graça. Depois vocês consultem lá, tá? Mais do que isso, Deus estava falando por intermédio do profeta Ezequiel acerca da nova aliança que nós estamos hoje. Que o autor de Hebreus tanto fala aqui, né, nas quartas-feiras, né, para nós. O que é mais uma indicação de que a lei não é contrária ao evangelho. Na verdade, Jeremias pode de longe ver que os crentes da nova aliança viriam a amar a lei. Ele falou de uma aliança que Deus firmaria com os seus. E uma das características peculiares dela tinha a ver com a lei do Antigo Testamento. Lei moral. Por outro lado, eles seriam iluminados porque o Senhor colocaria, isso você vê em Jeremias 31, 33, colocaria o quê? Sua lei na mente deles, e as inscreveria no coração deles. Essa não é a natural que ele está falando, tá? Essa é para que eles realmente sejam inseridos no Pacto da Graça. Tá? Essa é a informação que precisamos anunciar hoje. Olha lá. Que o Espírito de Cristo garante aos crentes do Novo Testamento um amor e respeito pela lei moral. Pelo poder do Espírito Santo e da graça de Deus, tentamos guardá-los no dia a dia. Tá? Aí as profecias aí. Olha o que fala sobre a nova aliança e vê a relação da lei com os crentes. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente. Obedecer o quê? As minhas leis. Como é que eu vou dizer que não tem lei no Novo Testamento? Como que eu vou ser um antinomiano? Como? Tá? Contraditório. Jeremias 31, 33. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo. Lei, tá? Deles, e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, eles serão o meu povo. As duas profecias falam da mesma coisa. Então, concluindo, lei e evangelho se complementam. A lei e o evangelho são inimigos. Tá? Que se complementam. E não inimigos. A lei nos mostra nosso pecado. O evangelho proclama a obra de Deus e enviar seu Filho para nos perdoar. Então, depois de conhecer a Deus, olhamos para a lei para aprender sobre o nosso dever e o que Deus exige de nós como seus filhos. Nós, seguindo a sua lei, sabemos que estamos fazendo aqui no que lhe agrada, mas também aqui que ele comandou para o nosso próprio bem. Então, a lei de Deus é para o nosso próprio bem. Devemos saber que Deus é um Pai amoroso, que comanda o que é bom e proíbe o que é pecaminoso. É aquilo lá, seu filho está indo lá para pôr o dedo na tomada. Pensa, Natana, a Catarina lá com o dedinho assim, ó. Você vai falar o quê? Não, deixa ela lá, deixa ela. Você fala, ô, proibido. Tem pai que compra até aqueles tampão, né? E põe na tomada. Ou seja, aquilo ali é uma limitação. Deus está fazendo a mesma coisa com a gente, irmãos. A mesma coisa, tá? Ele nos adverte na lei de coisas que perturbam o nosso bem-estar, nossa relação com ele e com os outros. Ele coloca limites, primeiro, para que você se relacione com ele de uma maneira correta, e depois, para que você se relacione com os seus irmãos, com as pessoas do seu lado. Tá? Além disso, ao comandar o que é bom, ele comanda o que é agradável à sua própria natureza. A lei moral de Deus, como resumido no Decálogo, não é um conjunto de 10 mandamentos aleatórios, mas um reflexo da excelência moral do próprio Deus. Será que você tem que olhar com os bons olhos para o Decálogo? Portanto, quando buscamos e nos esforçamos para obedecer a Deus, pois não podemos obedecê-lo perfeitamente nesta vida,
estamos refletindo adequadamente sua imagem no mundo. Ser luz na terra é o quê? Né? Ser luz no mundo e sal na terra é o quê? O que você acha? Refletir Deus aqui neste lugar. Como? Sendo enquadrado em quem Ele é, no seu caráter moral. E quem que é a expressão exata do seu ser? Jesus. E nós somos cristãos. Pequenos cristos. O que você tem que fazer então? Obedecer. Aquele que me ama, que obedece meus mandamentos. Como Deus tem falado isso nessa igreja, hein? Porque será, hein? Porque será, hein? Será que tem desobediência por aí? Vamos refletir nossos caminhos, irmãos. Deus não fala à toa, não. Tá bom? Então é isso, irmãos. Acabou? Deixa eu ver. Acabou. Tá? Então, semana mais uma provinha lá. São 60 slides, tá? E você fica procrastinando. Será que tem desobediência? Ou se tem. Ou se tem desobediência. Deus está dando material. Deus está fornecendo ensinamento e você está fazendo o quê? Pecando. Pecando. Tá? Pecando. Jogando na lata de lixo aquilo que Ele está te dando. Tá? Então pense na sua vida, tá, meu irmão? Pense na sua vida. Tem mais 60 slides agora. E quanto mais você procrastina, mais aumenta. Tá bom? Que Deus te abençoe. Ficou alguma dúvida? Alguma pergunta quanto à lei de Deus, à lei moral? Ficou claro para os irmãos? No Novo Testamento, então, tem briga entre a lei e o Evangelho? Nenhuma. Tá? Nenhuma. Então a lei é benéfica para nós. Nos aponta, né? Nos direciona para Cristo. Então fique atento naquelas 3 divisões, tá, da lei, tá bom? Tanto a inicial, tá bom? Que fala sobre a lei natural, a lei positiva e a lei moral, tá bom? Saiba distinguir isso. E depois, dentro das Escrituras, saiba distinguir também aquilo que é lei moral, civil e cerimonial, tá bom? Vocês precisam ter essa visão sobre a lei e saber que tipo de lei nós estamos hoje em obediência. Tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar de lei. É isso que a nossa confissão diz. A confissão é bem clara no que ela propõe, tá bom? Então, estude, irmão. Estude o material que a igreja está te dando. Você vai crescer na fé. Tá? Deus abençoe.